Muito bem, presidente do STF, Dias Toffoli, defendeu sua decisão de suspender o processo de Flávio Bolsonaro e de centenas de outros investigados. Para a Folha de São Paulo, afirmou, aspas, só não quer o controle do judiciário quem quer Estado fascista e policialesco, que escolhe suas vítimas. Ao invés de justiça, querem vingança. É uma defesa de todos os cidadãos, pessoas jurídicas e instituições contra a possibilidade de dominarem o Estado e, assim, atingirem as pessoas sem as garantias constitucionais de respeito aos direitos fundamentais e da competência do Poder Judiciário. Fecho aspas. E continuou, aspas, qual seria a razão de não pedir permissão ao Judiciário? Fazer investigações de gaveta, prêt-à-porter contra quem desejar conforme conveniências? Não se faz justiça por meio de perseguição e vingança sem o controle do Poder Judiciário. Fecho aspas. Segundo o Estadão, a decisão de Toffoli de suspender investigações do COAF pode ter efeito direto na Operação Alcatraz, deflagrada pela PF em Santa Catarina em maio e que mantém pelo menos 8 pessoas presas. Advogados dos investigados entraram com pedidos na Justiça Federal em Santa Catarina e no TRF4, pedindo anulação do processo ou suspensão até que o Supremo decida sobre o assunto. O site Antagonista lembra que em fevereiro do ano passado, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal permitiu que o Ministério Público coletasse informações do COAF para abertura de investigações sem prévia autorização judicial. Votaram em favor da medida Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso. Eu faço um parênteses aqui na notícia só para perguntar se são todos fascistas, Toffoli? E é isso que ele está dizendo, né? Boa pergunta. Apenas Marco Aurélio Melo ficou vencido no julgamento. Relator do caso, Alexandre de Moraes citou o julgamento de 2016 do plenário que permitiu à Receita Federal obter dados bancários de contribuintes para fiscalizar eventual sonegação de tributos. A primeira turma aplicou a decisão por analogia. Se a Receita pode monitorar as transações e guardar em sigilo os dados bancários, por que o MP não poderia usar as mesmas informações? O Toffoli, ele tem essa mania antiga de, não é nem de achar, mas de dizer em público, que qualquer pessoa que discorda dele, Augusto Nunes, fora no Supremo Tribunal Federal, onde eles têm todas aquelas supostas cordialidades, com a devida vênia e tal. Mas fora disso, qualquer pessoa que discorde uma decisão dele é tudo fascista. Ele vem sempre taxando com um monte de rótulos como um autêntico militante desses ligados ao petismo de alguma forma, porque ele teve uma carreira de advogado no PT, sempre fazem, que é por falta de argumentos racionais, lógicos, tende a apelar a esse tipo de expediente. Augusto. Olha, em primeiro lugar, o Ministério Público, ele é também um órgão que investiga. A Constituição de 88 mudou, ampliou as atribuições do Ministério Público. Primeira coisa que o Toffoli deveria saber, se ele soubesse direito. Ele não sabe, ele foi reprovado 2 vezes. Vou repetir a exaustão, porque os erros dele não param. Foi reprovado 2 vezes no concurso de ingresso da magistratura paulista. 2. Então ele não sabe direito. Então vamos lá, e também não sabe português. Vou começar por essa frase aqui. Só não quer o controle do judiciário quem quer Estado fascista e policialesco, que escolhe suas vítimas. O que quer dizer? Só não quer o controle do Estado. Ele deve estar querendo dizer, você é generoso, você é clemente. Sim, só não quer que o judiciário controle as instituições, controle os assuntos, as supostas irregularidades no mundo jurídico e tal, mas lida como ela está. A frase só não quer o controle do judiciário é o seguinte: o judiciário precisa de controle para impedir que os Toffolis da vida decidam por conta própria o que é que deve ser feito ou deixar de sê-lo. Eu quero que ele seja controlado, eu quero o controle do judiciário. O que eu não quero é que um judiciário, um presidente descontrolado, tente controlar coisas que não são, não pertencem às suas atribuições, ao seu campo de ação. Agora, o que é isso? Fascista e policialesco? Eu não quero
um judiciário que escolha quem vai libertar, tá? E que persiga quem quiser perseguir. Eu não quero um judiciário que use a lei inexistente para não fazer justiça. O COAF, se a promotoria, ela aciona o COAF, ela precisa saber de irregularidades, ou o próprio COAF, os que trabalham no COAF descobrem irregularidades, eles têm que manter segredo. É isso que o Toffoli defende. É evidente que ele está nessa jogada política. Ele, supostamente, ele está beneficiando apenas o Flávio Bolsonaro. A manchete do jornal se resume a dizer isso, dos jornais. Só que não. Ele está preparando a coisa para, no meio de um bando de bandidos, de delinquentes soltos, ele conseguir incluir o Lula e outros amigos dele, porque ele foi advogado do PT a vida inteira. Ele chegou ao Supremo pela Advocacia Geral da União, que foi o último cargo que ele ocupou depois de ter sido advogado de campanha do PT, advogado do partido, e na Casa Civil trabalhou subordinado ao Zé Dirceu. Olha só que chefe ele teve. O chefe mostra quem é a turma que escolheu, né? A cara do chefe é o Zé Dirceu. Então ele fica aí bravinho e tal, ele vai ver a confusão que armou e que terá de ser desfeita pelo plenário. Ele não é o Supremo, ele não é o Poder Judiciário, ele não é a Justiça. Ele é um advogado que entrou pela porta dos fundos no Supremo Tribunal Federal. Eu falei aqui, depois daquele caso de censura à revista Cruzoé, que havia simplesmente publicado um documento que havia sido juntado aos autos da Operação Lava Jato, no qual Marcelo Odebrecht revelava o codinome do Dias Toffoli como amigo do meu pai, quer dizer, amigo do Lula, que era amigo do Emílio Odebrecht. Eu havia comentado naquela ocasião que o Toffoli se fazia passar não só pelo Supremo Tribunal Federal, mas pela democracia, por todas as instituições brasileiras. Então, qualquer coisa que fosse negativa a respeito dele, ele tratava como um ataque institucional, e mais do que isso, um ataque à democracia, um ataque a todas as instituições. Ele incorpora, as instituições. Ele incorpora exatamente as instituições, como se elas fossem ele, a figura dele, como se a opinião dele fosse a opinião de toda a instituição, perdão. E isso é mais vexaminoso, é mais cínico, é patético, quando existe uma decisão colegiada anterior à canetada monocrática dele como plantonista no recesso do Judiciário. Quer dizer, há uma decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal que é contrária àquilo que ele está decidindo agora. E a gente já citou ontem uma decisão também anterior do Supremo Tribunal Federal, que estava de acordo com os padrões internacionais, que requerem uma agilidade nesse processo, e a conferência dessas informações, que repito, como repetiram aqui os procuradores também nas entrevistas que a gente fez, as informações do COAF são apenas indicações de movimentações bancárias suspeitas. Não é o extrato bancário, não aparece toda a vida bancária da pessoa. São informações que podem ser juntadas ali a outros indícios coletados pela investigação e que reforçam, eventualmente, o pedido de quebra de sigilo bancário para a Justiça, porque aí sim você dá ao juiz mais indícios, mais motivos para que ele quebre o sigilo bancário ou não. E, quer dizer, ele pode negar, a investigação pode nova. Primeira coisa, o Ministério Público pode nem sequer pedir. Segunda coisa, o juiz pode negar a quebra do sigilo. Terceira coisa, mesmo que aceite a quebra do sigilo, ainda vai se verificar com a quebra do sigilo, autorizada judicialmente, se houve algum crime ou não, e aí a partir daí vai se pedir a condenação ou não, né? Como eu já disse anteriormente. Então, assim, são várias etapas e eles fazem uma retórica que junta tudo isso no bolo para falar genericamente, sem descer ao caso específico e à realidade, na proteção dos direitos do cidadão, na proteção do sigilo. Quando, na verdade, o que se quer aqui é agilizar o combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e, obviamente, sem maiores prejuízos ao direito individual do cidadão. Diga aí, José Maria Trindade, boa noite para você. É isso, muito boa noite, Felipe, boa noite, Augusto.
Felipe, é o seguinte, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, vai perder no plenário, né, em novembro, e pode ser até que seja antecipada esta decisão, a reunião dos 11 ministros. Há uma tentativa de antecipar esta decisão, né? O presidente Dias Toffoli, ele partiu de um pressuposto de quebra de sigilo que não acontece. A lei, isso quando foi analisado, né, na primeira turma, ficou muito claro. A lei fala expressamente que o COAF deve repassar, não deve repassar, né, os dados, né, de operações suspeitas para a Polícia Federal e Ministério Público. Se deve repassar, não significa que é proibido ou que precisa de autorização judicial. Isso fica implícito. Agora, para investigação, para aprofundar, fazer o pente fino, é que precisa a autorização judicial. Ontem eu disse aqui, fosse eu o advogado de qualquer preso, entraria com pedido de habeas corpus imediatamente, e vários advogados, como você disse aí, já o fizeram, né? É uma situação tão complexa, inusitada e inesperada que nem os procuradores federais, nem o Ministério Público sabe exatamente qual é a extensão dos danos causados por esta polêmica decisão. E nesta fala, o presidente do Supremo revela que pretende, sonha em controlar mesmo o país. Eu costumo dizer que antes aqui em Brasília se dizia, tudo acaba em pizza. Agora é diferente, tudo acaba no Supremo, absolutamente tudo. Se transformou no poder moderador. Alguém tem que dar a última palavra, mas o Supremo está crescendo demais. E digo que, contra a vontade do Supremo, a Lava Jato floresceu e se impôs, né? A gente vê agora com esse vazamento aí desses dados roubados, que havia uma coordenação, havia uma preocupação exatamente com o poder dos investigados e com o poder do Supremo Tribunal Federal. É uma fala do presidente Dias Toffoli que revela aí uma tentativa de controlar. Ninguém tem que controlar nada, não. A Constituição é muito clara que os poderes são independentes e harmônicos. Exatamente. Eu acho que a gente tem que manter sob vigilância um Supremo, sobretudo um Supremo como esse, presidido pelo Dias Toffoli. Para complementar o que eu estava dizendo, me incomoda muito esse negócio do uso do sujeito indeterminado, sujeito oculto e tal. Ele vem aqui com, ao invés de justiça, querem vingança. Quem é o querem? Eles quem? Quem é que está querendo vingança? É uma defesa de todos os cidadãos, pessoas jurídicas e instituições contra a possibilidade de dominarem o Estado. Quem dominarem? Ele está acusando quem? Quer dizer, é um argumento que não se sustenta, né? Não tem consistência nenhuma, e é um ataque contra pessoas que ele não identifica. Então, como é que é? Quem são eles? E eu ia mencionar isso aí, repito, que vocês já citaram, se vale a pena enfatizar que quando é necessária a autorização judicial, a autorização de um juiz, ela é solicitada sim, sempre foi. E a decisão da primeira turma tem de prevalecer sobre qualquer decisão dessas chamadas autocráticas aí. Muito bem, e a obtenção de dados da Receita pelo Ministério Público sem prévia autorização judicial contraria ao menos mais 2 ministros do Supremo, que tendem a seguir o entendimento adotado por Dias Toffoli ao suspender as investigações abertas nessa situação. São eles Marco Aurélio Mello e Celso de Mello. Num julgamento da primeira turma em 2018, como dissemos, Marco Aurélio deixou claro que só o judiciário pode autorizar o uso dos dados. O decano, por sua vez, externou posição semelhante num julgamento do plenário em 2016, mas que analisava a obtenção pela Receita de informações sobre transações de contribuintes junto aos bancos. Algo a acrescentar aí, Zé Maria? Não, é isso mesmo. Não tem nada a acrescentar. Muito bem. Quer falar, Augusto? Não, só dizer que o Zé não erra uma no Supremo. Se ele disse que a medida vai ser, que essa decisão vai ser devidamente sepultada, eu acredito, claro. Agora pode ser que aconteça alguma restrição, viu? Eu conversei com alguns advogados, não com ministros, mas com alguns advogados que veem a possibilidade de alguma mudança ali no trâmite, alguma coisa, mas que será derrotada já há uma certeza. Aliás, voltamos com uma informação que acabou de sair, a produção me avisou, que tem vídeo de Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, defendendo mais uma vez a sua canetada de plantonista. Pode soltar.
Um cidadão diz que tem 1 milhão de patrimônio e teve 100 mil de renda no ano anterior, quando faz a sua declaração. Se o COAF identifica que esta pessoa movimentou, por exemplo, 10 milhões, tendo só 1 milhão de patrimônio e 100 mil de renda, existe um desvio. Comunica ao Ministério Público, o Ministério Público pede a quebra de sigilo ao Judiciário, o Judiciário faz a quebra de sigilo. Isso tem um controle do Judiciário. Se não é feito dessa forma, se o detalhamento é feito sem a participação do Judiciário, qualquer cidadão brasileiro está sujeito a um vasculhamento na sua intimidade, e isso é uma defesa do cidadão. Então essa decisão não impede as investigações. Essa decisão, ela autoriza, como foi o julgamento no Supremo e no plenário, as investigações que tiveram origem do compartilhamento global e depois o detalhamento com autorização judicial. É uma defesa do cidadão. Olha aqui, eu falei isso no primeiro dia aqui, que estava havendo uma grande confusão no debate público sobre o fornecimento de informações de movimentações bancárias suspeitas e a distinção entre isso e a quebra de sigilo bancário. Aí vai o presidente do Supremo Tribunal Federal, que tomou essa decisão numa canetada durante o recesso do Judiciário e faz essa confusão. Quer dizer, ele dá um discurso ali como se a quebra do sigilo bancário não precisasse até hoje ser autorizada judicialmente, e ela precisa ser autorizada judicialmente. Falei aqui, vocês que estão acompanhando esse programa nos últimos dias, sabem muito bem como aconteceu lá no Rio de Janeiro. Houve pedido da quebra de sigilo bancário do atual senador, mas então deputado estadual Flávio Bolsonaro, e a Justiça Fluminense decidiu a respeito disso. Então, quer dizer, a quebra do sigilo bancário, que permite um escrutínio maior da vida bancária do cidadão que está sendo investigado, ela já dependia antes dessa canetada do Toffoli de autorização judicial. Estão querendo confundir as coisas para obstaculizar ainda mais as investigações. O que se discute agora é o fornecimento de informações sobre movimentações bancárias suspeitas, sem detalhamento. É apenas indicação, relatório do COAF a partir de denúncias feitas pelos próprios bancos, Augusto Nunes. Então, quer dizer, eles fazem uma confusão tremenda para poder suspender aí milhares de investigações, e aí não querem que a gente especule sobre as intenções políticas por trás. Não dá, né? Olha, ou ele é cínico demais e sabe disso e está fingindo e, portanto, não merece ser ministro do Supremo, ou não sabe disso e não só não merece ser ministro do Supremo, como justifica a sua reprovação no exame de ingresso da magistratura. Se cai na prova essa matéria, como é que ele vai ser aprovado? Não tem chance. Então ele não sabe disso e não sabe de muito mais. Não sei como é que consegue ser. Aliás, sei como é que isso aí vira ministro do Supremo e ainda preside o Supremo Tribunal Federal. Isso me lembra até aquele caso do Ricardo Lewandowski, no fatiamento da votação do impeachment, que ele buscou preservar os direitos políticos da Dilma, mesmo com a cassação do mandato. E a lei mandava, artigo da Constituição, lá mandando que se perca os dois. O presidente empichado, ele perde o mandato e perde os direitos políticos, como aconteceu já anteriormente com Fernando Collor de Mello, que aliás ficou raivoso lá no plenário, com razão dessa vez, e olha que pro Collor ter razão é difícil, é grave. Mas ele confrontou o Lewandowski porque ele tinha perdido as duas coisas e a Dilma não ia perder. Então, eu fiz um artigo na ocasião porque eu encontrei uma questão de exame da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, cuja resposta era diferente da atitude que o Lewandowski tomou. Então ele teria zerado essa questão, Augusto. Ele não teria passado, talvez, é óbvio que uma prova envolve mais questões, mas talvez não tivesse passado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. E aí o seu comparsa, seu parceiro, vamos chamar assim, Dias Toffoli, parceiro de carreira relacionada aos dedos petistas, ele está aí nessa mesma linha. Talvez também não passasse nas provas sobre as questões jurídicas. Maria Trindade. Se fosse assim, não precisava nenhuma decisão, já é assim. É preciso pedir autorização judicial para abertura de sigilo bancário, fiscal, telefônico. A gente acompanha aqui a CPI, que tem um certo poder, acima dos outros de parlamentar, que pode quebrar
tem um poder de investigação e que pode quebrar sigilo bancário e fiscal. E a gente vê ali a votação de requerimento de abertura de sigilo bancário e fiscal e tal. É preciso quebrar. É para detalhar, é como você, Felipe, vem falando. Dá um relatório de movimentação suspeita, né? É como se fosse uma luz acendendo. Eu até ontem citei esse exemplo, coloca uma luzinha, a luz acendeu. Aí vamos ver, analisa. Abre ou não o sigilo? Então é isso aí que ele falou. Então agora que eu não entendi mesmo a decisão dele. Se é isso que ele falou aí, de necessidade da abertura na ação posterior, ou seja, na investigação, não muda muita coisa. Os procuradores já têm ensinado a coisa aí, essa lição que o Toffoli parece incapaz de assimilar. Agora eu pergunto o seguinte, o que esperam os ministros do Supremo que sabem o tamanho da bobagem que ele está dizendo? O que espera esse juiz para se manifestar e dizendo que não é assim? Será que o espírito de corpo também impede até isso? Porque ele está ou se enganando ou enganando o Brasil sob o silêncio de outros ministros. Eu entendo, por exemplo, o silêncio do Gilmar Mendes ou do Lewandowski, mencionado agora pelo Felipe. Eu até publiquei há pouco no Twitter o seguinte: como eles não são vistos juntos há alguns dias, os dois ministros, muita gente está achando que o Gilmar Mendes e o Toffoli se transformaram numa mesma pessoa, o que é possível. No Brasil acontece tudo, vai ver, eles são um só. Mas e os outros que têm independência? Estão esperando o quê para socorrer os brasileiros que têm mais de 5 neurônios? É bom lembrar, Augusto Nunes, que houve uma notícia de que o Glenn Greenwald, que está ainda vazando essas supostas mensagens roubadas à Lava Jato, houve uma notícia de que ele estaria sendo investigado, inclusive com a atuação do COAF, que não investiga diretamente, mas houve uma notícia nesse sentido. Isso chegou inclusive até o Supremo Tribunal Federal, lá um pedido para que houvesse para que derrubasse essa investigação, que não havia sido confirmada porque os órgãos relacionados, eles não divulgam se estão investigando alguém ou se não estão. Não adianta lá ficar todo mundo perguntando e você vai negar e aí tá divulgando, né? É isso aí. Então, houve essa notícia e essa ação de um partido lá no Supremo Tribunal Federal, com uma suposta investigação envolvendo o COAF. E aí, pouco depois, o que o Dias Toffoli fez? Suspendeu milhares de investigações envolvendo o COAF, mas no pedido do Flávio Bolsonaro, porque como eu disse lá no começo... Claro, tem a manobra. Como eu disse lá no começo, é uma manobra sofisticada, é um profissional articulado, não é qualquer Rogério Favretto, de plantonista de TRF4, não. Então é bom lembrar, já que ele não dá argumentos jurídicos que se sustentem, a gente dá aqui o contexto político em que foi tomada essa decisão. Também Gilmar Mendes teve uma nota da Veja, tempos atrás, falando daquele documento da Receita Federal e tal, que está aí, Receita Federal e COAF envolvidas nessa patrulha do Dias Toffoli contra esses dados bancários ou fiscais. Então, para os ouvintes e espectadores saberem que as manobras, as pressões são muitas e a gente dá aqui todos os elementos para que cada um faça o seu juízo, Augusto. Isso aí, perfeito.